É lamentável quando nós terminamos o nosso dia, como hoje, dia domingo, dia 18, né? Com umas notícias bombas e urgentes como essas aqui. É triste, mas o Brasil tá assim. É o Brasil que está de ponta cabeça e cabe a mim parar aqui, colocar um vídeo para que você fique bem informada, para que você fique informado. É importante demais. Agora, se você perdeu os vídeos de hoje ou se você não está conseguindo acompanhar o canal, na descrição tem link para você participar do meu grupo do WhatsApp. Nós estamos com 7.000 pessoas lá. Quem sabe eu conto também com a tua presença, conto com a tua honra de você participar junto comigo para que possamos compartilhar todos os vídeos que nós precisamos aqui no nosso Brasil. Desde já, meu carinho, muito obrigado você que me acompanhou o dia todo, você que vai acompanhar durante toda a semana. Só não esquece de dar o seu like, de compartilhar, inscreva-se em nosso canal, tá bom? A notícia, claro, ela é urgente, ela é importante, eu preciso de você junto comigo a partir de agora. Nesse momento a imprensa estava o quê? Batendo palma. Por quê? Porque eles entendiam, eles conseguiam, eles não são burros, eles percebem que existe uma perseguição em curso, eles sabem que é ilegal, mas na ótica deles vale a pena porque seria para acabar com o mal pior, que é o bolsonarismo. No entanto, qual não é a surpresa do público? Hoje existe um novo inquérito, igualmente sigiloso, igualmente aberto pela Suprema Corte. Só que não vai ser para analisar os bolsonaros. Vai ser para botar quente em muitos outros, inclusive de centro. E aí eu começo a me perguntar, a imprensa, e eu sempre bem relacionado com a imprensa, né? A imprensa, ela já começa a fazer algumas críticas à Suprema Corte, gente da grande mídia, estou falando. E aí a gente começa a pensar, né? Será que vão fazer denúncias ao STF para que entre nas redações de jornal para aprender computadores? Porque esse inquérito aqui, ele é um inquérito que vai ser usado como ferramenta política, não tenho dúvida disso. Dessa matéria aqui, feita pela Malu Gaspar. Vamos ver até onde o Moraes vai chegar, mas, como ele está muito confortável e vocês da imprensa deram muita margem para ele vai provavelmente intimidar todos vocês. Ele é um mafioso, até me arrisco a dizer aqui. Ele vai descobrir as informações. Quando ele estiver com tudo na mão, aí ele vai pensar no que ele vai fazer. Se ele vai exigir a demissão da Malu Gaspar, se ele vai falar com os meios de comunicação para parar, para de repente pegar os canhões e voltarem novamente contra Bolsonaro, ou seja lá o que for. Ele vai usar essa informação para chantagear as pessoas. Em bom português, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Tal qual ele faz chantagem com deputados e senadores. A declaração de impedimento do Moraes foi ridícula. Ele falou, não, de tal dia a tal dia as distribuições de processo não podem ser feitas a mim. O cara julga ele mesmo. Ele julga um caso que ele é vítima. Ele julga um caso que é da família. Ele julga tudo. Ele julgou a agressão dele em Roma. Quer dizer, a agressão que supostamente fizeram a ele. Então assim, ele não se dá impedido para nada. Para absolutamente nada. É óbvio que então, aqui nesse caso, é esquisito ele se declarar impedido, né? Então esse é o primeiro ponto. Aí vai pro Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, ele diz o seguinte, na sua decisão de hoje de manhã: não vou analisar o mérito, ou seja, não vou analisar o caso. Não vou analisar o caso, porque não foi a defesa que fez o pedido e sim um terceiro. Só que o Gilmar sabe muito bem que habeas corpus é um tipo de pedido que pode ser feito por qualquer um. Pode ser feito até pelo preso. O próprio preso pode pegar um papel de pão, fazer um habeas corpus, entregar e tem de ser julgado. Um terceiro qualquer pode também fazer um habeas corpus em nome de quem ele quiser e tem de ser julgado. Não existe isso de não foi a defesa que fez. Tá errada a decisão do Gilmar. E aí, alguém me dirá, bom, por que ele daria essa decisão errada? Ué, e aí é que entra a questão. Se ele está dizendo não foi a defesa que fez, ele abre as portas para nesse minuto, imagino que a defesa agora, nesse instante, esteja fazendo o pedido. Pô, se o problema do Gilmar não analisar o pedido foi porque não foi a defesa que fez, tá aqui o pedido então da defesa no minuto seguinte. Imagino que a defesa do Bolsonaro esteja agora fazendo isso. Precisa estar. E aí ele vai ter que analisar o mérito. E ao analisar o mérito, o que ele vai fazer? E essa me parece ser a grande descoberta que vamos ter nos próximos dias, ou hoje, ou amanhã, logo. Assim que a defesa fizer essa petição. Alguém pode dizer, não, o Moraes ele está apenas buscando o reforço do Gilmar. É como se ele estivesse entregando para o Gilmar isso aí para buscar apoio. Uma espécie de, não sou só eu que estou torturando o Bolsonaro. Tem mais gente aqui concordando comigo, então não é tortura por conta disso. É uma decisão da corte, é uma decisão de mais cabeças. Isso pode acontecer. E o Gilmar, a gente sabe que é a cabeça do STF. O Moraes é a caneta e o Gilmar é a cabeça. Então isso pode ser uma explicação. Só que nesse caso, por que o Gilmar então já não analisou o mérito? E falou, olha, tô aqui analisando e não cabe mesmo. Concordo com o Moraes esteve certo o tempo inteiro. Poderia ter feito isso. Não precisaria abrir
a porta para dizer, não vou analisar porque não foi a defesa que fez. Então, se a defesa fizer, ele vai analisar. E aí eu acho que não faria sentido, né, se fosse para rejeitar o pedido, não faria sentido que o Gilmar pedisse que a defesa fizesse mais um pedido, quer dizer, faça mais um pedido para eu rejeitar o que eu já rejeitei. Se ele pede para a defesa fazer, pode ser que esteja em curso uma concessão de benefício ao Bolsonaro. Pode ser que o Gilmar esteja dizendo, eu quero que a defesa faça porque eu vou conceder. E eu não vou conceder para um terceiro qualquer que fez o pedido. Eu quero conceder para a defesa. Eu quero conceder quando a defesa fizer. Pode ser isso, vocês entendem? Pode ser, faz mais sentido isso do que ele pedir que a defesa faça um pedido para ele rejeitar o que ele já rejeitou. Então faria sentido ele pedir que a defesa fizesse para ele conceder. Vamos aguardar. Talvez tenha havido uma combinação que a gente não sabe qual foi, e eles chegaram à conclusão de que não vale a pena matar o Bolsonaro, que vale a pena deixar o Bolsonaro em casa. E com isso, o Moraes está pedindo auxílio para o Gilmar, para que o próprio Moraes não precise conceder algo e se mostrar incoerente. Povo brasileiro, Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo. O que está segurando a gente? Tanta injustiça acontecendo, tanta coisa errada acontecendo. É caso do Banco Master, milhares de brasileiros presos politicamente. O que a gente está fazendo? O que a gente está esperando para mudar essa história? Está guardando quem? Vocês percebem que a gente fica botando desculpa e não faz o que tem que ser feito? A gente marca a manifestação, as pessoas não vão, estão com medo. Mas o pior é não ir e ver o que vai acontecer depois. Não acho que está na hora da gente pegar e fazer o que nossos filhos esperam, da gente lutar por um país melhor, de trazer de volta aquele brilho nos olhos da gente. Não acho que está na hora da gente pegar e tomar um pouco de vergonha na cara e lutar pelo que é nosso? Hoje está sendo com o presidente Bolsonaro, com milhares de pessoas que foram presas injustamente. Amanhã, com certeza, seremos nós. E a gente está olhando isso aí e um fica botando a culpa no outro. Ah, por que não chama para ir para a rua? Por que não convoca? A culpa é dos políticos. A culpa é do povo brasileiro. O povo brasileiro que escolhe os políticos. Se os políticos não estão fazendo o que vocês esperam, não votem mais neles. Mas e o que a gente pode fazer? Na terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live para a gente estar conversando. Vou passar depois as informações, acompanhem a gente para ver se a gente muda essa história. Tá tudo muito errado e a gente está calado, só esperando alguém fazer alguma coisa. O Lula pediu pinico para Alexandre de Moraes, hein? Teve uma reunião no Palácio do Planalto que uniu o Moraes, o diretor da PF, o André Rodrigues, o chefe do Banco Central, o Galípolo, e o próprio Alexandre de Moraes e o Lula. Ou seja, estava essa turma toda lá no STF. Além disso, estava também o ministro da Justiça, o Novo, e também estava o Sidônio, e também estava o Paulo Gonet, e estava um monte de gente, uma coisa muito estranha. Também foram chamados o Alckmin, o Fernando Haddad. Aqui, tá todo mundo, uma reunião grande no Palácio do Planalto. O que aconteceu nessa reunião, né? Segundo diz o Lula, foi uma reunião institucional para tratar de segurança pública, né? Mas a gente sabe que isso está acontecendo exatamente no momento que está tendo essa confusão toda com a relação ao Master, né? Seja lá o que for que foi apreendido nos celulares do pessoal aí nessa última operação da Polícia Federal, deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Alguma coisa foi pega ali muito séria no final das contas. E, além disso, a gente sabe que o Lula está querendo atingir o Alexandre de Moraes de alguma forma. O Alexandre de Moraes respondeu, abrindo inquérito para apurar vazamentos no COAF e na Polícia Federal. E lembra que vazamentos no COAF e na Receita Federal implicam necessariamente o Galípolo e o Haddad, daí os dois estarem na reunião. Ou seja, eu não sei o que aconteceu nessa reunião aqui. Embora eles tenham dito que era para falar do banco, que era para falar de segurança pública, é óbvio que o tema foi o Banco Master, isso daqui. O Lula chegou a falar que o eixo das conversas foi o Banco Master. Tá na cara que foi o Banco Master que eles foram tratar. Só que uma reunião grande dessa para tratar um caso assim não faz sentido. É até contraditório, como eu falei para vocês. Se o Alexandre de Moraes está processando o Haddad e o Galípolo por conta de vazamento de dados, como é que eles vão se reunir todo mundo, né? A hipótese mais razoável foi o Lula pedindo pinico. O Lula tentou atingir o Moraes, queria derrubar o Moraes, queria bater no Moraes,
Só que o Moraes retrucou com o inquérito e com o negócio, as decisões do Toffoli meio atabalhoadas, e o pessoal decidiu se reunir para fazer ali um armistício ali para compor e resolver alguma coisa. Não sei se é isso. A outra possibilidade é ser o fato de que encontraram coisas tão cabeludas nesse negócio do Master que a coisa ficou complicada. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Bêbado, Senil e Ladrão, Paraense Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, teve uma reunião de emergência lá no Palácio do Planalto, né? Vamos recapitular. Teve a operação da Polícia Federal na quarta-feira, que pegou o celular de um monte... Foram um total de 42 celulares capturados pela Polícia Federal na quarta-feira. Então tem um monte de celular. Os mais impactantes seriam o celular do Zetel, que é o cunhado do Vorcaro, do próprio Vorcaro, que foi apreendido de novo o celular dele agora, e tem mais um monte, tem do tal do João Carlos Mansur, tem um monte de gente envolvida, do Tanuri, o Tanuri tá nessa também. Um monte de celular foi apreendido nessa parada, né? E como eu falei para vocês, o Vorcaro é um cara importante lá em Brasília, mas o Tanuri é um cara mais importante ainda, é um cara que está muito mais tempo nessa toada lá em Brasília. Se o celular do Vorcaro pode causar o fim da República, o do Tanuri, meu amigo, é uma bomba atômica no governo brasileiro, né? Destrói tudo, não sobra nada sobre nada, né? Então, existem essas duas possibilidades, como eu falei para vocês. Ou foram as duas coisas juntas, né? Uma possibilidade é o Tanuri avisou pro pessoal, ou o Vorcaro avisou pro pessoal, ou o Zetel avisou pro pessoal que, olha só, pegaram meu celular. Beleza, vocês estão sabendo o que tem no meu celular, né? E aí o Toffoli ficou desesperado e não segura a coisa toda. Enquanto o Toffoli tá lá fazendo um trabalho de estagiário, que é o típico trabalho do Toffoli, né? De segurar a coisa toda lá. Enquanto isso, tá o pessoal lá em Brasília tentando identificar como que vai responder isso daí, como é que eles vão responder esse negócio, né? A outra coisa, como eu falei, é que a gente sabe que é o Lula que está por trás desses vazamentos para a imprensa contra o Alexandre de Moraes. O Lula, ou porque ele prometeu isso para o Trump, ou porque ele quer outras vantagens aqui no Brasil, ele vazou esse negócio para Malu Gaspar através da Polícia Federal, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Você acha que o funcionário lá da Receita Federal vai vazar um negócio do nada, por nada, a troco de nada? Ele tem algum respaldo lá dentro, alguém deu respaldo para ele vazar esse tipo de coisa, né? E isso, claramente, em última análise, é o Lula querendo bater no Alexandre de Moraes. Foi a reunião do Pinico. Moraes se reuniu com o Lula para o Lula pedir pinico e tentarem chegar num acordo ali e ver o que né, chegar no meio termo, vamos resolver os problemas aqui, né? Chama muita atenção isso, por quê? Por causa da outra possibilidade, né? Bom, tá aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no fim dessa manhã de quinta-feira, dia 15, já tem alguns dias isso, com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o Andrei Rodrigues, o Paulo Gonet, o Gabriel Galípolo. Então repara que está todo mundo envolvido nessa história do Banco Master aqui, né? Além disso, estavam o novo ministro da Segurança Pública, que é o Wellington Lima Silva, o Geraldo Alckmin, o Haddad e o Sidônio Palmeira. Aí você pensa, o Sidônio Palmeira? O que o Sidônio Palmeira está fazendo nisso daqui, né? A única explicação é que tem alguma bomba muito grande e o Sidônio Palmeira está ali para ver como é que eles vão fazer o marketing dessa parada, como é que eles vão comunicar essa coisa aí para o público, né? Então é o que eu falo para vocês, tem essas duas possibilidades. Ou é o Lula e o Moraes tentando compor alguma coisa, ou são os dois percebendo que a situação ficou muito mais séria do que eles imaginavam, porque seja lá o que foi pego no celular do Tanuri, é muito mais grave, né? Após o encontro, o Wellington César, que é o novo ministro, afirmou que Lula vai levar o combate do crime organizado a uma ação de Estado, que é preciso haver uma sintonia absoluta entre Palácio do Planalto, Ministério Público e Poder Judiciário, e não citou a abertura do inquérito do Alexandre de Moraes contra o pessoal do governo, né, que estava investigando esse troço. Então aqui, a minha visão é, o Moraes conseguiu o que ele queria. O Moraes medrou o Lula vai parar a ofensiva contra o Moraes. O Lula viu que vai chegar nele, que o Moraes vai pegar ele, vai sacanear ele. Infelizmente, ainda tinha espaço para negociação, eles negociaram e coisa e tal, e chegaram nisso daí. O outro ponto é que essa foi a decisão do Sidônio Palmeira. Seja lá o que sair, eles vão tentar jogar isso no colo do Bolsonaro, vão tentar jogar isso no colo da direita aqui, ó. Lula diz que Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado e cita caso Master, ou seja, essa daqui foi o spin, né? Foi a entonação que o Sidônio Palmeira deu na reunião. Olha só, essa merda que vai sair, a gente tem que jogar isso pro outro lado, tem que jogar pro lado de outra pessoa. Não podemos, vamos dizer que a gente está combatendo o crime organizado, né? Veja,
É mais ou menos o que a Dilma falou no caso do Petrolão. Ela falou que estava combatendo a corrupção, né? Que o governo está combatendo a corrupção e não sei o que lá, doa quem doer. No final das contas, a corrupção estava no próprio governo da Dilma, estava no próprio governo do PT. Então, eu não duvido nada que seja a mesma situação agora. Eles não têm muito como fazer diferente, não tem o que eles possam dizer. Eles vão tentar jogar isso pro colo do Bolsonaro? É lógico que vão. Vão tentar jogar isso pro colo do Congresso? Culpar o Congresso por isso? Evidentemente que vão. E, de novo, tem gente ligada ao Bolsonaro que está envolvida no caso do Banco Master? Tem, pode ter certeza que tem. E também do caso do Congresso. Mas o problema é que não é só isso, não. Tem em tudo quanto é lugar. Tem no governo também, tem um monte de gente no governo com esse tipo de coisa, tá? Não dá para estranhar, nem que seja que uma das armas que o Alexandre de Moraes levou para o pinico do Lula foi justamente falar sobre coisas que ele já tem, informações lá das provas que o pessoal já tem lá desse caso do Banco Master aí, dessa última leva que eles pegaram, né? É lógico, eles não podiam dizer que fizeram uma reunião sobre o Banco Master, senão ia ficar muito claro qual era o objetivo deles, né? O desespero deles com as informações do Banco Master atingindo o governo. Mas o próprio Lula falou aqui ó, que o caso Master foi o eixo da reunião de Lula para debater combate ao crime. Não, a situação é, eles foram discutir o caso Master, porque tá pegando pra caramba o caso Master. Mas eles decidiram que o Sidônio decidiu que a maneira correta de falar isso é dizer que é um combate ao crime organizado, que vamos atingir o alto nível do crime organizado e coisa e tal. Isso vai acabar implicando um monte de gente, talvez até o Toffoli, né? Porque lembra quem não foi nesse convite, né? Quem não foi convidado aqui foi o Toffoli, né? Curioso. Curioso o Toffoli não ter sido convidado, porque o Moraes foi. A briga era entre o Lula e o Moraes. Das duas, uma. Ou o Toffoli é só um menino de recados do Moraes, então não importa, não precisava estar lá, porque o Moraes já discutiu em nome dos dois. Eu não acredito muito nisso. Ou então a possibilidade é que o pessoal chegou à conclusão de que vai ter que sacrificar o Toffoli nessa parada, porque o Toffoli está muito ligado ao Master. E isso também ajuda a tirar o foco do Alexandre de Moraes. Sacrifica o Toffoli, fica o Alexandre de Moraes no cargo dele. É uma outra possibilidade que eles façam aqui, né? Ninguém gosta do Toffoli, nem o pessoal da direita, nem o pessoal da esquerda, nem nenhum pessoal de lugar nenhum gosta do Toffoli, então ele vai ser o boi de piranha dessa história toda, né? E como eu já falei para vocês, mas o impeachment de ministro do STF é uma coisa ruim, porque o Lula vai poder indicar outra pessoa e não sei o que lá, que vai ficar muito tempo. Mas a verdade é que o Toffoli ainda vai ficar muito tempo ainda no STF. O Toffoli é um que fica décadas ainda no STF. E outra coisa, no momento que você normalizar impeachment de ministro do STF, e pronto, né? Os outros todos já sentem o efeito por tabela. Já não é uma coisa tão inédita fazer impeachment de ministro do STF. Podem ir outros em seguida se fizerem besteira também, né? Então tá aqui, ó, o pessoal diz que o Lula decidiu levar o combate do crime organizado à ação de Estado. Entenda, isso daqui é o spin que o Sidônio colocou. O Sidônio viu o tamanho da merda, vai dar merda pra caramba, um monte de gente vai dar merda, então vamos dizer que nós estamos combatendo o crime organizado, que nós estamos combatendo como uma ação de Estado e coisa e tal. É possível também que eles tentem dar um golpe contra o Congresso, hein? Eu não duvido não descarto isso não, tá? Aqui, ó, Moraes tomou atitude como presidente interino do Supremo, ele abriu o processo para investigar o vazamento da Fazenda e do COAF, que, de novo, já falei para vocês, isso aí é o Lula por trás, porque é o Galípolo e é o Haddad, né? Os dois que controlam. O Galípolo controla o COAF, o Haddad controla a Receita Federal, ele é vinculado ao ministro da Fazenda, o COAF está na alçada da Polícia Federal. Será que então o COAF não era Banco Central? Ou é a Polícia Federal? Bom, não sei. De qualquer forma, seria também o tal do novo ministro. E será que foi o Lewandowski? Lewandowski saiu por causa dessa merda? Pode ser também, hein? Lewandowski tá pulando fora por conta dessa merda. É possível também, hein? Cara, tem coisa grande nisso daqui. O pessoal não faria uma reunião dessa se não tivesse um negócio muito foda, que a gente ainda vai ficar sabendo ainda nos próximos dias aí em cima dessa coisa, né? E de novo, vão tentar dizer, igual a Dilma disse, que está consertando o país. Estamos resolvendo o problema da corrupção, disse a Dilma. O governo mais corrupto da história do país, né? Então, vamos ver o que vai sair desse caso aqui. Essa reunião foi preocupante. Essa reunião é sinal de que o pessoal tá desesperado lá, aqui, ó. O ministro falou que a investigação do Banco Master foi o eixo da reunião, embora a reunião tenha sido uma sobre segurança pública. É lógico que ele ia falar isso. Ele ia falar isso porque, né, eles querem distanciar, ninguém quer ficar perto do Banco Master. Na verdade, é muito provável que o Sidônio tenha puxado a orelha do Wellington Lima Silva, que, né, entrou agora, né? Porque ele não deveria nem ter falado essa parada de eixo do Banco Master, porque eles têm que se separar, tem que se afastar do Banco Master.
O Banco Master agora é um tema que vai atingir um monte de gente lá em Brasília. Quem falar de Banco Master, quem tiver, né, associado ao Banco Master vai ter problema. O Alexandre de Moraes está, porque a esposa dele, né, tem um contrato com o Banco Master. O Toffoli está também, porque tem lá o caso lá do resort lá dos irmãos dele, né? O Lula tá também, tem o Rui Costa, tem um monte de gente ali no governo Lula ligado ao Banco Master. Então eles querem se afastar disso, eles querem jogar como, não, nós estamos apurando o problema, né? A corrupção aconteceu antes, nós agora estamos resolvendo o problema. Vamos repetir a Dilma. Vamos gritar! Essa caminhada vamos mostrar o líder, o maior líder do povo, já criando no mundo inteiro a injustiça. Agora pra frente, é luta! Do Moraes, que é a cabeça da serpente, que o Senado Federal tem que botar a cabeça da serpente. Que é o que estava era da 404. Só dela lá. Toda a luta antes de 2010, senadores ao fim. Então olha de luta, e vamos lutar por ele. E o povo merece ser senador aqui. É esse que tá aí, Demonstrando, está tendo porrada de gangue. O que é? Guerra entre facções, organizações criminosas de alta periculosidade. Não estou falando de PCC nem Comando Vermelho. Estou falando da criminalidade instaurada no STF, no lulopetismo e em figuras importantes do Centrão. Que eles fizeram acabar com a direita. Quem era a pessoa que combatia esse sistema, ia contra a corrupção, queria austeridade, eficiência, para mais liberdade e prosperidade do Brasil, na economia, no lado político, na representatividade, e para o setor privado poder crescer para dar mais emprego. Jair Messias Bolsonaro. O que fizeram com ele? Viraram de cabeça para baixo Jair Messias Bolsonaro. Não tem uma corrupção. Nada. Na época de Jair Bolsonaro, o que tinha, né? O cartão de vacina que eles procuravam, era na Covid, a compra que ele iria fazer e não fez, estavam arguindo uma corrupção de algo que nem teve licitação, nem se gastou dinheiro nenhum. Era leite não passou no compliance. Leite condensado. Agora, quando a gente volta ao sistema Lula com STF, o que há? Corrupção para tudo quanto é lado, desvio de verbas, gastos. E o que aconteceu com o Banco Master? Alexandre de Moraes me aparece isso num contrato, que não tem atuação nenhuma atuação da mulher dele. É um contrato de 129 milhões, que dava mais de 3 milhões de reais por mês, sem uma atuação de uma petição. O que é? É um lobby do ministro Supremo. Que o ministro Toffoli está mais do que inserido nessa questão com parentes, com empresas. E o Banco Master entra não apenas na fraude contábil, nos títulos podres e ainda lesando investidores, não. Entra ainda na venda para o BRB e ainda com fundos de investimentos que estão ligados com PCC e Comando Vermelho. Então essa corja toda de guerra começou a entrar em combate. E o que é pior, vem esses escândalos gravíssimos, não há uma palavra querendo, no mínimo, explicar a situação pelo ministro Alexandre de Moraes. Nem do ministro Dias Toffoli. Nenhuma palavra do envolvimento deles e da família deles com essa podridão toda. O que é isso? Criaram monstros ditadores, que tudo era possível, naquela falsa defesa da democracia, atropelaram a Constituição, atropelaram o direito, a justiça, as leis, criaram esses monstros para acabar com o Bolsonaro e acharam que eles fossem ficar com esse poder absoluto somente para o fato contra a direita. Não, eles praticam, inclusive, a mais baixa criminalidade contra o povo brasileiro, que são esses desvios, esses contratos. Então, hoje, parece que um lado quis dar um golpe no outro, um lado quer mostrar a corrupção, está atacando o Centrão, o outro lado, o lado do STF, que tem o poder da caneta, que tem o poder estatal, que tem a Polícia Federal do lado, que tem o Exército em frangalhos, que não faz o controle devido, que dominou os controles, que são a OAB, o Ministério Público, o Senado Federal está na mão deles, e a própria imprensa na mão deles. Agora, a gente se viu pela primeira vez, estão falando, mas o foro não é do STF. Ué, só agora que vocês estão vendo que o foro não é do STF? E a invenção da ação do golpe? E agora também que estão vendo que há contratos indevidos com o ministro do STF. Então, quando a gente vê agora que o Alexandre de Moraes
está irritado que há uma possibilidade de estarem fiscalizando as contas dele, da mulher dele e do Toffoli. O caso do Talhaferro foi isso também. Demonstrou diversas e mil graves arbitrariedades no TSE, na gestão eleitoral, se utilizando da criatividade, inventando para perseguir as pessoas. O que ele fez? Ninguém apurou nada, apurou contra o Talhaferro. E agora quer apurar contra essas pessoas do COAF, da Receita, e a própria Polícia Federal, com certeza, está envolvida, porque a Malu Gaspar não tirou aquilo do bolso dela. Então, isso nos lembra muito como começou o inquérito das fake news. Essa corja que acaba com o Brasil já faz isso há muito tempo. Por que ministros do Supremo não podem ser investigados? Eles são o quê? Deuses? A gente sabe que eles se acham deuses, ou sabem que são deuses, ninguém faz nada contra eles. Lá atrás, houve, em 2019, uma investigação do COAF que instaurou um sistema novo que auxiliava a verificar movimentações atípicas financeiras. Ou seja, movimentações atípicas financeiras são aquelas que, olha, está movimentando demais quando o seu salário não condiz com essa movimentação. Está comprando prédio, está comprando carro, uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês. Bateu em 2 ministros do STF, no Gilmar Mendes e no Toffoli, bateu na família deles. O que aconteceu? Inquérito da fake news. Começou com esses auditores da Receita e do COAF, para depois chegar na Cruzoé, que falou pela delação do amigo do meu pai. Acabaram com as investigações da Receita. Não se pode investigar ministro Supremo. Os parlamentares podem ser investigados, podem ser inventadas, por opinião, que tem a imunidade da Constituição. Qualquer cidadão público está sofrendo com esse judiciário que não funciona. O executivo, o presidente da República, já teve impeachment, já teve 2 impeachments de presidente. Agora, o ministro Supremo você não pode investigar, por quê? Essa é a questão. Eles se blindaram, fizeram um poder absoluto por eles que mandam tudo, estão devassando a República com crimes financeiros, de lavagem de dinheiro, tudo que está aparecendo. Eles têm que se explicar. Graves crimes e agora vinculados a esse banco master podre que queria uma solução do judiciário, nada republicana, bastante ilícita. Então, quando a gente fala aqui, o Max estava falando, que a gente está batendo palmas de camarote, infelizmente a direita está numa posição terrível de quase se aniquilar. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está preso covardemente, preso injustamente, preso, mas agora a gente está vendo porrada desses, posso dizer sim, que tem muita suspeita de criminosos. Então é um poder da caneta contra um poder de mídia e financeiro. Vamos ver onde é que vai chegar. Geralmente, numa pancadaria como essa, sai muita explosão para a gente poder fiscalizar. Mas, por outro lado, tem muita chance também de sair em pizza. Então, resta em fevereiro, quando o Congresso finalmente voltar, haver uma cobrança para que o Senado Federal faça pressão ao seu presidente, que está na coleira do Alexandre de Moraes, e faça alguma coisa para essas investigações. A fila de espera do INSS voltou a subir e bateu quase 3 milhões de requerimentos pendentes em novembro de 2025, o último dado disponível. Júlia Firmino. As filas do INSS voltaram a crescer. Segundo o dado mais recente, o aumento fez com que as filas chegassem a bater recorde ao alcançar quase 3 milhões de requerimentos pendentes em novembro de 2025. Em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava no poder, as filas chegaram a 1 milhão. Houve alta de 172% na fila dos benefícios desde a posse do presidente Lula. Esses resultados vão na contramão do que o petista prometeu na campanha eleitoral, que era zerar as análises de requerimentos. Dos quase 3 milhões, 933 mil aguardam a liberação do benefício de prestação continuada, concedido a idosos e a pessoas com deficiência. A fila atual é 45,5% maior que o pico registrado no governo anterior, que foi de pouco mais de 2 milhões de requerimentos em janeiro de 2020. Na tentativa de diminuir as filas, o INSS publicou nesta semana uma portaria que retoma a concessão de bônus em dinheiro aos funcionários que trabalharem em mais análises de processos. Segundo o INSS, o objetivo é criar uma cooperação entre as regiões. A ideia é que os servidores de lugares que têm melhores indicadores possam atuar nos processos daqueles que estão esperando mais tempo. O Instituto também vai criar filas extraordinárias e melhor estruturadas para as categorias com mais atrasos, como salário maternidade, aposentadorias por idade e reavaliação da renda para receber o benefício de prestação continuada. Em relação aos celulares apreendidos na operação contra o Banco Master, tem uma razão ali tecnológica específica que a gente vai falar para vocês. É que a Polícia Federal é o único órgão que tem um equipamento capaz de acessar todo o conteúdo do aparelho
mesmo sem a senha, quando ele estiver desligado. Outras autoridades policiais têm um outro equipamento israelense que é capaz de desbloquear o celular, mas ele tem que estar ligado. Tem que estar assim, sabe quando você dorme e a tela fica bloqueada? Se a polícia chegou lá na sua casa e você está com a tela bloqueada, mas o aparelho ligado, é mais fácil. Se está desligado, a encrenca é maior. A gente preparou aqui um material, o nosso Pedro Rabelo, e a gente vai entender como é que funciona essa perícia da Polícia Federal nos celulares em termos genéricos, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês e que está no cerne de toda a discussão sobre a apreensão e a investigação do Master. Bom, o primeiro passo, é claro, gente, é a apreensão dos telefones, né? Geralmente, um delegado da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, chegam à casa dos alvos, dos mandados que teve autorização da Justiça por volta das 6 da manhã, que é quando você pode entrar na casa da pessoa. Vão lá, tocam a campainha. Isso, polícia no geral, tá? Toca a campainha, se não abriu a porta, eles usam lá um aparelho, entram na residência. Bom, a primeira providência é pedir os celulares hoje, tá? Antigamente não era. A primeira providência é pedir os celulares. A gente já viu vários casos em que jogam celular pela janela, enfim. Pedem os celulares e pedem as senhas também. E falam que a pessoa tem direito a chamar o advogado. Muitas vezes a senha não é dada, na maior parte das vezes a senha não é dada e você vai entender o que acontece. Bom, todo o material apreendido é colocado sobre uma mesa, eles procuram lá na casa da pessoa qual que é a mesa maior que tem, colocam tudo, os telefones celulares, os computadores, os documentos. Tem um escrivão que está acompanhando junto à operação, um escrivão da Polícia Federal, que vai lá descrever tudo que foi apreendido. E aí uma pessoa vai assinar como testemunha. Geralmente é alguém que está junto com a pessoa que foi alvo, uma testemunha, a testemunha pode ser um funcionário, alguém da família. O ideal é que não seja um próprio policial. Bom, aí com esse material na mão, tem a extração dos dados. E aí vai depender exatamente do que eu falava para vocês, da maneira como o celular foi apreendido. Quando o telefone está apenas bloqueado, está ligado, mas está bloqueado, as polícias, e aí a Polícia Federal no geral, usam um software israelense, Celebrite, se eu não me engano, permite esse desbloqueio, tá? Se o celular estiver desligado, aí que é encrenca. Aí é usada uma outra ferramenta de origem americana que chama Grey Key. E essa ferramenta só a Polícia Federal tem no Brasil. Tem em 8 lugares da perícia, né? O Instituto Nacional de Criminalística, na INC, checando aqui. E em 8 lugares tem esse equipamento que consegue destravar, dá um trabalhão, tá? Me falaram, quando está desligado e sem a senha. Mas aí entra um outro ponto, que é um complicador, olha só. Para que os dados sejam extraídos com segurança, os peritos precisam usar um conceito da física, que talvez você deve lembrar da sua época de escola, eu não lembrava, só lembrava do nome, que se chama gaiola de Faraday. Isso é um mecanismo, né, no geral, né? A gaiola é uma caixa de metal geralmente usada que impede a entrada de qualquer onda. Os celulares que foram apreendidos, que estão lá na mesa, o ideal é que eles sejam colocados numa caixa que eles levam. Aqui, a gente não tem a imagem, mas é bem assim, uma caixa ou uma bolsa. Se você der um Google, você vai ver como é que funciona essa caixa ou uma bolsa. Parece uma carteira grande e aí você coloca os celulares lá, que isso é para evitar, gente, que os celulares que estão ligados, por exemplo, mais bloqueados, que eles sejam alvo remotamente de ordens para que o conteúdo seja apagado. Então, você coloca lá já para proteger, tá? Essa caixa ou bolsa de Faraday, ela é importante, ela é super importante. Vamos seguir aqui, por favor, no TP. Porque a extração dos dados precisa ser feita sem que o celular seja conectado a essa rede. Então, eles pegam, enfiam na caixa ou enfiam na bolsa, e aí vão e viajam voltam ou para Brasília, para onde tem que ir, ou no carro para